Foi. Beleza. Então vamos lá então. É, essa parte inicial de eletricidade que a gente viu, o que a gente está aqui fazendo como uma análise da física é uma análise da física do século XIX, né? É uma física que começa ali em 1820, 1830, ela vai se desenvolvendo muito em 1850, 1860. A gente está com um bom entendimento da eletricidade, do magnetismo, tá bom? Então essa é a revisão mais ou menos histórica ali, a física europeia, a física alemã, francesa, inglesa. A ideia basicamente é essa, né? Impulsionada pela Revolução Industrial, tá? E aí, no caso, na época, você usava carvão como fonte energética, porque eram as máquinas térmicas, né? E aí você tem um problema de depender de uma única fonte de energia. Você tem um problema de carvão nas casas, problema de aquecimento. A Europa sempre foi muito carente disso e as pessoas morrem de frio, né? Tanto é que hoje, economicamente, a Rússia ajuda muito com gasoduto para a Europa, né? A Rússia é uma grande parceira comercial que manda a base energética para a Europa, né? E quando dá algum problema comercial com Putin, isso afeta a Europa inteira, afeta todo o dinamismo, até hoje, né? Então é sempre saudável você buscar outras fontes energéticas. E nada mais natural do que esse entendimento, essa compreensão de eletricidade, para a gente conseguir gerar eletricidade para as pessoas, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente começou a ter a nossa primeira hidrelétrica em 1905, na cidade de Campos dos Goytacazes. A gente começou a ter uma substituição gradual da iluminação pública, que antigamente era com aquela óleo, né, de baleia, que você tinha os funcionários da prefeitura, como se fossem os garis que limpam as nossas ruas. Os funcionários da prefeitura tinham a função de todo dia, por volta de 18 horas, acender as lamparinas e no amanhecer apagar. Ou elas se apagavam sozinho porque você vai queimando, né, o óleo acaba, mas o acender era todo dia manualmente os funcionários. E aí, com a eletricidade, isso foi algo que foi trocando essa forma de gerar eletricidade, luz, né? E aí, por volta de 1930, a gente já tinha substituído toda a iluminação pública por fonte elétrica, né? A gente começou a ter uma distribuição elétrica. Quem conseguiu entender, ou várias pessoas, né? Uma pessoa, isso não existe, né? A gente estuda muito individualizado, né? Mas a ciência vai avançando de um modo que o nome da eletricidade em termos de distribuição para as cidades foi um cara chamado Lenz. Ele que entendeu que a distribuição tinha que ser feita de um determinado modelo, como que a eletricidade ia sair da indústria e ia para a iluminação pública. E aí Nova York, né, foi a primeira cidade a ter iluminação pública ainda na virada do século, né, e na década de 90, 1890 e pouco. Então você tem toda uma construção, você começa a ter eletricidade. Entendemos a eletricidade, nós estudamos campo elétrico, potencial elétrico, força elétrica, circuitos elétricos. Agora, qual é o passo que a gente vai dar? Por volta de 1850, teve um cara chamado Oysterud. Eu não sei nem falar, porque, na verdade, não tem no nosso alfabeto esse O, não é O, é meio que um Fi, tá vendo? São aquelas letras nórdicas, né? Eu não sei como é que se falaria esse nome. A gente aqui no Brasil, dando aula de física, os professores chamam de Oysterud, mas eu não sei exatamente como é que se pronuncia. Ele fez um experimento que algumas pessoas acham que foi ao acaso, mas tem uma frente aí da história da ciência que entende que não foi ao acaso. Eu fiz esse experimento, eu tenho até no meu Instagram, esse experimento de Oysterud, eu fiz lá no laboratório do colégio. O que ele fez? Vou ver se eu consigo achar o... tá bom, isso aqui acho que já ajuda a gente a compreender. O que o Oysterud fez? Ele pegou um fio elétrico, um fio, tá? Isso aí a gente está falando de mais ou menos 1850, tá? Ele pegou um fio elétrico e ele colocou uma bússola próxima, legal? E aí, quando a corrente elétrica passava, a bússola se movia. Então, o que isso significa? Significa que, de alguma forma, a eletricidade gera um campo magnético. Porque a bússola, né, o que é uma bússola? A bússola ela é um ímã, um ímã igual ímã de geladeira, mas é um ímã muito fininho. Quanto mais fino, mais sensível é a agulha para o campo, então ela detecta pequenas variações de campo. E ela pode se mover livremente sem atrito, né? Porque ela tem tipo um preguinho aqui e ela roda livremente. Então ela vai sentindo a região e vai te dando o direcionamento do campo magnético. A ideia é essa. Magnetismo já se conhecia desde antes do JC.
né, o fenômeno do magnetismo natural, da rocha magnetita. Já se tinha essa compreensão, os chineses já trabalhavam também com essa área, mas ficou meio deixado de lado. A gente sabia que tinha rocha que tinha uma propriedade interessante de atrair ferro. Era isso. Uma rocha, você botava um ferro para colava. Ó, que legal. Né? O magnetismo era uma coisa que era basicamente isso. Era uma força que uma rocha atraía ferros. Né? E aí, com o tempo, com as grandes navegações, percebeu-se que a gente fazendo uma lapidação dessa rocha, deixando ela extremamente fina, ela sempre apontava para uma direção. E essa direção, na época, em 1500, parecia ser o norte geográfico, né? E isso orientava as navegações, além de domínio das estrelas, né? Porque a constelação tem um movimento oeste-leste, então você já sabe pela posição das estrelas onde você está, esse domínio que os portugueses, ingleses, espanhóis tinham para navegar. Né? Isso ajudou bastante. E aí, devido a essa orientação geográfica, chamou-se de norte e sul os polos de um ímã, os polos de uma bússola. Tá? Então, qual é a situação toda? A situação toda, que eu estou te dando um panorama, existem materiais que são sensíveis a algo chamado de campo magnético. Esses materiais são ímãs, no caso bússolas, né? Eu estou usando para orientação. E essas bússolas, esse material, quando colocado próximo a uma corrente elétrica, ele se move. Então a gente tem vários indicativos, tá? A gente tem o primeiro indicativo, que é o mais importante, que se percebeu em 1850, se percebeu que existe uma relação entre eletricidade e magnetismo. Isso não se sabia antes. Eram dois fenômenos separados até 1850, aproximadamente. O magnetismo era isso. Era bússola, eram ímãs que sentiam orientações de campo, papapá. Eletricidade era outra coisa. Era uma corrente elétrica, num fio, tal. Aí não. Percebeu-se que, de fato, corrente elétrica gera campo magnético. Essa é a ideia. Eletricidade gera magnetismo. Essa foi a primeira coisa que existe. A gente pode estudar isso como se fosse uma coisa só, que a gente hoje chama de eletromagnetismo. Né? É um campo da física, tá? Eletromagnetismo. Vamos falar do magnetismo em separado, depois eu volto para essa relação que foi descoberta por Oersted. Como é que escreve o nome do maluco? Não sei nem escrever. O-E-R-S. O-E-R-S. Eu escrevi isso? Não, analfabeto, né? Não sei nem escrever Fahrenheit. Nem Fahrenheit sabia. O-E-R-S-T. Se não for isso, é quase isso. Né? Vai no esforço. Tá, o experimento de Oersted permitiu isso. Vamos falar do magnetismo. Na física, nós temos 3 interações à distância. O que eu faço para eu mover esse meu computador? Eu tenho que encostar nele, eu tenho que empurrá-lo. Né? Para eu puxar uma caixa, eu tenho que empurrar a caixa. Mas existem forças que você não precisa encostar. São interações à distância. E essas são 3. Força gravitacional. Né? A Terra não encosta na Lua. Gravitacional. Beleza? Então a força gravitacional, ela é uma interação à distância entre corpos massivos no espaço, ou planetas, astros, o que você quiser, tá bom? Existe força gravitacional se esses planetas estiverem na região que a gente chama de campo gravitacional. Gravitacional. Então, qual é a ideia? Eu tenho aqui o planeta blá blá blá. Ao redor dele tem um campo gravitacional. Qualquer astro que passe longe não sente nada. Qualquer astro que passe perto, dentro dessa região, vai sofrer força gravitacional. Ele não vai ficar mais em linha reta. Ele vai fazer uma curva, ele vai bater, não me interessa. Mas é basicamente isso. Entrou no campo gravitacional, sofre força gravitacional. Luxo quântico. Vamos para mais. Existe a força elétrica, que também é a distância. Como é que é essa história? Basta você estar numa região do campo elétrico de alguém, de alguma partícula.
tá? E aí eu nem vou mudar o desenho, porque é a mesma coisa. Eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Chegou dentro da região de campo desse cara, brum, vai sofrer força. A diferença é que pode ser repulsiva, né? Se for a mesma carga. Mas a base é essa. E agora a gente vai falar de força magnética. A gente sabe que um ímã atrai um ferro à distância, né? Você soltou, pá, cola. Força magnética. Então, essa tem que ter na região um campo magnético. Legal? São essas interações à distância. Acho que isso ajuda, né? Um panorama histórico, um panorama geral da física. A força gravitacional foi Newton que trouxe à luz no século XVIII, né? Isso aqui é século XVIII. O início da ciência matematizada, digamos. O pai foi o Newton. Legal, 1700 e bolinha. A força elétrica e a força magnética, a gente já está falando do século XIX, segunda metade do século XIX, tá? Beleza. Luxo, né? O que mais eu quero falar com vocês aqui? Tá bom. O campo gravitacional, a gente usa a letra G. É um vetor. Né? Ele tem direção, sentido, aponta para dentro, sempre apontando para o centro do planeta. O campo elétrico, a gente usa a letra E maiúscula. E não necessariamente aponta para dentro, só se a partícula for negativa, né? Então, no caso do campo elétrico, eu tenho uma carga negativa. O campo elétrico nesse ponto é para dentro. O campo elétrico, opa, para dentro. O campo elétrico aqui, para dentro. O campo elétrico aqui, pequenininho, para dentro. O campo elétrico mais próximo, grandão, para dentro. Campo elétrico que essa carga faz na região. Se a partícula for positiva, aí não. Aí ela gera um campo. Qual o campo que ela gera nesse ponto? Para fora. E nesse ponto aqui, grandão, para fora. E nesse ponto aqui, pequenininho, tá quase que muito longe. Mas é sempre na divergência, né? Então, partículas positivas, o campo é para fora. Partícula negativa, o campo é para dentro. Já a gravidade, isso não existe. Se eu tenho o planetinha Terra, eu quero saber a gravidade do planeta nesse ponto aqui. Vale 4,5, vai apontar para dentro. Nesse ponto aqui, vale 1, vai apontar para dentro. E aqui, a gravidade é grandona, né? Vale 10, aponta para dentro. Claro que não seria esse tamanho, a Terra é gigante, mas é só para ilustrar, né? Então, a gente tem gravidade sempre apontando para dentro, tá bom? E como é que é o tal do campo magnético? O campo magnético, a gente usa a letra B. Campo elétrico é a letra E. Campo gravitacional é a letra G. Campo magnético é a letra B. Por quê, professor? Sei lá, mano. Letra B. Não faço a menor ideia. Já tentei buscar isso, mas também nunca fui muito a fundo, não. Sempre achei muito curioso o campo magnético ser letra B. Mas tá bom, é o campo magnético. Tem alguma razão que eu não sei, talvez deveria saber. Né? Talvez alguém mais esperto que eu consiga. Tu sabe, Vitória, por que é B, campo magnético? Alguém quis, né? Tá bom. Nunca foi alvo de minha curiosidade tão grande, não. Mas tá bom. Campo magnético é a letra B. E aí, o que gera campo magnético? Bom, a priori, antes de 1850, a gente falaria que eram essas rochas chamadas de magnetitas, que eram compostas de ferro, carbono, e elas geram campo magnético. Depois a gente vai ter essa produções de... A gente tem ímãs hoje, que são ímãs de neodímio, você tem ímãs, você consegue magnetizar materiais dependendo da temperatura. Mas vamos falar de ímãs. Não importa se é um eletroímã, tá? Uma porrada de ímã. Tá? Então, o que se imaginava antes de 1850? Não tem nenhuma relação entre eletricidade e magnetismo. Né? Então, a gente sabe que os ímãs, seja natural ou não, são materiais que... nem vou fazer essa divisão. Imagina que você tem um pedaço dessa rocha aí, chamada de ímã. A gente sabe que esse cara, chamado de ímã, ele gera um campo magnético ao redor. A gente conhece isso, tá? A priori era isso. Como que é o campo magnético? Ele aponta para dentro igual a gravidade? Ele aponta para fora igual o campo elétrico das partículas positivas? Porque até hoje é isso. A gente sabe que gravidade tem uma ideia atracional, campo elétrico atracional ou na parte divergente, dependendo da situação.
Como que é esse tal de campo magnético? Ele não é nem convergente nem divergente. O campo magnético, ele tem uma propriedade diferente, cara. O campo magnético é assim, ó. A gente repara, bom, melhor do que eu mostrando, como que a gente sabe como que se comporta o campo magnético? Porque é algo que a gente não vê. Ninguém vê gravidade. Ninguém vê campo elétrico. Existe, você sente, porque tem uma força, né? Mas como que a gente sabe o desenho do campo magnético? Aí tem essa experiência com a limalha de ferro, né? Quando a gente coloca um campo magnético, ele tá com um ímã ali em cima, tá? Consegue se ver o formato. Eu queria até que tivesse um experimento melhor. Se não tiver, eu vou fazer. Mas eu não acho que vai ficar legal eu fazendo. Deixa eu ver o que esse cara vai fazer aqui. Beleza, isso aqui é ferro em pó. Limalha de ferro é ferro em pó, tá? Existe ferro líquido, mas é muito mais caro. Isso é ferro em pó. E ele colocou um ímã embaixo, tá? Isso aqui é um ímã, beleza? O que acontece quando você coloca um ímã? Você começa a ver o desenho, olha, tá vendo essas linhas aqui? Ela não diverge nem converge. Você consegue ver, olha só aqui o ímã, e olha que bonito como é que fica. É um negócio que sai e chega, né? É assim que a gente vê o desenho do campo magnético. Que bonito. Aqui é o nosso ímã, esse é o desenho. Eu vou copiar o desenho desse rapaz, tá? Esse cara tá dormindo, hein? Vamos ao ímã, então. Quando a gente coloca ferro em cima, a gente repara que o desenho fica assim, ó. Mais ou menos, né? Alguma coisa assim. Ou as limalhas de ferro são tão levinhas que elas vão dando o design da parada. Elas vão se alinhando com o campo magnético. E é isso aqui, cara. É isso que a gente entende hoje, a produção de campo magnético. Sai de um lugar e chega no outro. Conseguiram ver? O campo magnético, ele é assim. Ele não é nem divergente, nem convergente. Ele sai de um lugar e chega do outro. E aí, qual é a história disso? Se eu pego esse ímã e dou uma lapidada, eu deixo ele pontiagudo e fininho, e leve, 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 1 graminha, e eu coloco ele suspenso e pronto para rodar, ele vira uma bússola. Como é que é essa história de virar uma... É um ímã que é orientador, ele aponta para uma região. E aí, qual é a história toda? Aí, ao invés da gente chamar de região positiva e região negativa, por questões históricas, a gente fala que o campo magnético, a gente fala que os ímãs são divididos em 2 regiões. Ele tem a sua polaridade, que não é positiva, a gente chama de norte, por questões geográficas. E aonde chega o campo é o sul do ímã. Todo ímã tem um norte e um sul. Tá? As partículas são positivas e negativas. As massas são sempre positivas. Os ímãs, a gente vai chamar de norte e sul, essas polaridades. Todo e qualquer ímã tem os 2 polos, norte e sul. Se eu pego esse ímã e quebro ao meio, eu vou ter 2 ímãs mais fracos, que se eu seccionar, eu continuo na mesma ordem, norte na esquerda, sul na direita, norte na esquerda, sul na direita. Até hoje, existem vários pesquisadores que trabalham com a hipótese do monopolo magnético, mas ele, de fato, ainda a gente não consegue entender, não consegue seccionar, tá bom? Então, para o nosso conhecimento aqui do nível médio, como a gente entende hoje, isso aqui é bem importante que eu vou falar, é impossível hoje, né? É impossível haver monopolo magnético. Em outras palavras, você não consegue ter um ímã só norte, porque o campo sai e chega onde, né? É uma impossibilidade. Você não tem um ímã só norte ou um ímã só sul. Se você ficar dividindo em 1 milhão de pedaços, igual a homeopatia, você vai ter sempre norte-sul, 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 campos cada vez mais fracos, né, irrisórios. Mas sempre você vai ter 2 polos, sempre o norte e sempre o sul. Tá? Isso é um ímã, então, em termos gerais. Espero ter sido claro.
Isso é um fenômeno muito abstrato, eu tenho dificuldade de trabalhar com magnetismo sem estar no laboratório. Muito abstrato isso. Mas a gente vai tentando aqui. O que mais que eu vou comentar com vocês? O ímã não tem como dividir. Vamos falar mais sobre a história da bússola, que eu acho que vale a pena. A bússola é um ímã sensível. É um ímã, pô. É um ímã. E por que essa bússola, se eu pegar minha bússola aqui, ela vai apontar para uma região e tal, e como é que isso funciona? A bússola, assim como um ímã, ela se atrai pelo campo magnético na região. Como que é essa história? Partículas positivas se atraem pelas negativas e são repelidas pelas positivas. Assim como os ímãs também, tá? Se eu tenho um ímã, por exemplo, norte e sul, eu coloco aqui do lado um ímã sul e norte, a tendência é esses ímãs se repelirem. Na vida real, se esse campo for muito forte, sabe o que acontece? Esse cara flopa, ele bota o norte para cá e tlac, cola. Na vida real é isso. Se você colocar um ímã do lado do outro, você sente uma repulsão inicial, mas qualquer movimentação tira esse cara do alinhamento. Aí, se esse ímã que estava deitadinho, se ele fica 1 grau inclinado, se a força for muito forte, esse norte se atrai, ele gira. Aí o ímã gira 180 graus e ele fica norte-sul e cola com o sul e norte. Aí atrai. A tendência é sempre colar. Mas isso é algo que nunca vai cair em questão. É coisa mais de quem faz os experimentos e vê como é que é a física mesmo. O ímã vira, maluco, na hora. Bem legal fazer isso no laboratório. O ímã de neodímio mesmo. Mas a base da estrutura do magnetismo é isso. A polaridade sul repele um outro ímã de polaridade sul. Se eu virar as polaridades, se eu colocar norte para olhar para o norte, você também vai ter repulsão. Se eu colocar 2 ímãs de faces iguais, repulsão. Legal? Agora, se eu colocar um ímã que é norte de um lado... Cacete, maluco. Norte de um lado, sul do outro. E aqui, sul e norte. Aí você vai ter atração. Essa é a ideia. Então, um ímã se atrai por outro ímã. Ou ferros, cobres, níquel, uma moeda, né? Se eu pegar uma moeda, o ímã atrai. Tá bom. Considerando que você está no meio do Oceano Atlântico e você é um desbravador português, não tem ferro, não tem outro ímã ali. Então, por que a bússola se move, né? Conforme você vai navegando, ela vai rotacionando. Como que uma bússola se move no meio do Oceano Atlântico? Aí, a resposta é óbvia. O planeta Terra é um grande ímã. O nosso planeta é um ímã. O nosso planeta tem as linhas de campo magnético. E aí a bússola vai se orientando. Por que o nosso planeta é um ímã? No interior do nosso planeta tem metal a 5.000 graus Celsius rotacionando. Você tem níquel, ferro. E esse metal ele é como se fosse uma corrente elétrica. E aí gera campo magnético. O nosso planeta, esse campo magnético protege o nosso planeta todos os dias das partículas que o Sol irradia, por exemplo. Elas, ao invés de entrarem no planeta, se desviam. Então, é bem interessante. O nosso planeta Terra, ele não é um planeta que rotaciona em pé, tá? Então, se aqui for o nosso eixo Y, por exemplo, o nosso planeta ele tem uma inclinação de 23 graus aproximadamente, 23,5. O que eu quero dizer com isso? O nosso planeta rotaciona em relação a esse eixo aqui. Nosso planeta roda assim, tá? O nosso equador não está aqui. O nosso equador está nessa linha, ó. Essa é a linha do equador terrestre. Legal, esse é o nosso equador, tá? É o meio da Terra, e a Terra está rodando aqui com um ângulo de aproximadamente 23,5, 23,6 graus. A internet tem informação muito mais precisa do que a minha, né? Vou botar aqui... E cada planeta tem a sua, tá? É bem interessante. Rotação dos planetas, eixo. Oh, achei. Por isso que você botar essa foto maior. Tá bom, vamos lá.
O Mercúrio é um planeta que o ângulo é 0 grau praticamente, ele gira em pé. Urano é 90 graus quase, 100 graus, ele gira deitado. O planeta Terra gira 23,26, tá? Ele gira inclinadinho. É isso que dá as estações do ano, né? É justamente esse fato de girar inclinado, o hemisfério norte recebe mais radiação que o hemisfério sul, a gente chama isso de verão. E aí, quando está do outro lado, 6 meses depois, ao contrário, né? Isso a gente aprende na geografia lá no fundamental. Marte é muito parecido com a Terra, né? Impressionante. Saturno também. E aí assim vai, galera. Os planetas, só quem gira em pezinho mesmo é Mercúrio. Vênus gira de cabeça para baixo, tá? Gira de cabeça para baixo. Mas é isso. A rotação dos planetas, todos os planetas, todos, giram no sentido anti-horário. Por isso que o Sol nasce a oeste e se põe a leste. Vênus é o único que a rotação é ao contrário. O Sol de Vênus nasce a leste, se põe a oeste, ao contrário. Tá bom? Curiosidades. Né? Bom, enfim, dentro do nosso planetinha tem metais líquidos em alta temperatura, isso gera um campo magnético. Muito melhor do que eu desenhar, vou colocar aqui, ó, campo magnético da Terra. Os terraplanistas piram aqui. Bom, um desenho mais coerente. Legal. Coisas importantes nesse desenho. Inclusive os animais se orientam pelo campo magnético, né? As aves fazem um voo migratório de acordo com as linhas de campo, né? A ave não sabe onde é que é o sul, onde é que é o norte. É tudo sensibilidade magnética. Eu tenho até um livro que tem um capítulo disso, de magnetismo animal. Tem outras orientações. Gado, formiga, tem coisa interessante de orientação magnética dos animais. Mas, vamos a essa situação aqui. A Terra, então, é assim, tá? O nosso equador está aqui e essa é a nossa rotação. Então, no meu desenho, que é um desenho que não está tão ruim assim, né? Nota 2, o Polo Norte está aqui. Aqui é o Papai Noel. É a Groenlândia. Eu deveria fazer um desenho menor, ter cada vez menos gelo. Né? Polo Norte. E aqui é o Polo Sul. Tudo bem? Vamos seguir. Então tá aqui. Só que você repara que o campo magnético ele não é alinhado com o polo norte e o polo sul, né? Ele é quase que ele é entre a vertical e a horizontal, tá bom? Claro que os portugueses não sabiam disso. Então a bússola não aponta para o norte, né? Coisas muito interessantes aí, tá bom? O campo magnético terrestre é o seguinte, galera. O que a gente entende, né? As nossas análises hoje, muito melhores, situações de a gente conseguir ter mandado o homem para a Lua, a gente conseguir ter análise em Marte, conseguir entender melhor com a Estação Internacional Espacial, a ISIS, a gente consegue mapear isso muito bem, tá? O nosso campo magnético terrestre, ele tem a sua origem muito concentrado nessa região aqui, ó. Tá? E a sua chegada muito nessa região aqui. Ao contrário, na verdade, peço desculpa. Então, qual é a ideia? O nosso campo magnético, ele sai daqui. Ele sai dessa região. O sentido das linhas de campo, tá? O planeta Terra é um grande imã. E chegam aqui. Você vai falar, poxa, é próximo ao Polo Norte. Dá uma diferença de uns 4.000 quilômetros nessa região, tá? Então é basicamente isso, galera. E aí, obviamente, fazendo o desenho completo, né, das linhas de campo, o nosso planeta ele é tudo protegido por ímãs, por campo magnético. Por que ele é protegido? Quando partículas do Sol chegam na Terra, quando qualquer partícula carregada chega numa região que tem muito campo magnético, elas fazem curva. Então você tem o Sol. O Sol manda partícula pra cacete. Quando elas chegam aqui perto, elas se desviam, fazem curva, então não entram no planeta. Inclusive, essas duas regiões de intensa atividade magnética, se a gente for olhar o mapa, aonde que fica essa intensa atividade magnética? Fica na floresta canadense, nas tundras, né?
Então você tem uma região de intensa atividade magnética. Pega um pouco alguns países europeus lá do norte, né? Aquelas coisas lá no norte, sei lá, mas é muito ali Canadá e tal. Essa região de intensa atividade magnética, quando essas partículas do Sol chegam e desviam, partículas que sofrem desvio sofrem aceleração. Partícula que sofre aceleração libera radiação. Isso é física moderna, tá? Quando as partículas do Sol chegam nos polos, elas liberam uma radiação visível, que é chamado de aurora. Aqui é a aurora austral, aqui é a aurora boreal, desculpa, e aqui no sul, né, na Austrália, a aurora austral. São os fenômenos de interação de partículas advindas do Sol quando entram no campo magnético terrestre. Legal? Nós temos as auroras, que é um fenômeno que eu gostaria muito de ver ao vivo. Eu nunca vi, mas pretendo... Eu tenho medo, cara, de fazer uma viagem, gastar uns 20 mil, chegar lá e não ter aurora. Vou ficar muito puto. Eu quero muito... Tô pagando para ver. Vou processar a CVC. Eu quero ver uma aurora um dia na vida. Essa é uma parada que deve ser bizarro de ver. Bom, dito esse blá 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 todo, o que a gente entende? O planeta Terra é um grande imã. Coisas interessantes. Eu te ensinei lá no outro slide, não sei se você reparou, o campo magnético ele sai do polo norte magnético e chega no sul. Always. Sempre nesse sentido. Sai do norte e chega no sul. É sempre assim. Esse cara aqui, ó, norte para o sul. É assim que a gente vai desenhar as linhas de campo magnético. E no planeta Terra tá esquisito, né? Aqui é o polo sul, aqui é o polo norte. Porque não tem nada a ver com geografia. É só um acaso de se usar a bússola como orientação. Não tem nada a ver. O magnetismo não estudou geografia, ele não sabe o que é geografia. Tá? Tanto é que o polo sul está por aqui e o magnetismo está numa região próxima. O polo norte está aqui e o magnetismo é uma região próxima. Então, o que a gente vai falar? A região que está saindo do campo magnético, a gente vai chamar de polo norte magnético. Vamos diferenciar. E a região que chega o campo magnético é o polo... Polo tem acento, cara? Não sei. Polo? Não, né? Onde é que tá escrito aqui? Aqui tá com acento. Vou botar acento então. Sei lá. Tu bota aí se sentir à vontade. Pô, não vou botar acento não. Esquisito. Vou botar sem acento, mano. Sem escrever não. Polo sul magnético, polo norte magnético. E aí, cara, o que a gente faz com esse polo sul? A gente chama de polo sul geográfico. Pronto. E aqui é o polo norte da geografia, né? O geográfico. Qual é a parada? A parada que a gente tem que entender é que no nosso planeta Terra, o polo norte magnético é próximo, não é exatamente no mesmo lugar, isso é alvo de questão. O polo norte magnético é próximo ao sul geográfico e vice-versa. Tá? E o polo sul magnético é próximo ao norte geográfico. É próximo, não é... é exatamente, não. E é oposto, polo norte magnético, sul geográfico. Isso é alvo de questão. Legal? Safamos isso daqui, né? Então tá bom. O planeta Terra é um ímã, e aí a gente coloca a bússola, né? Pô, se eu colocar uma bússola aqui, qual é a parada? Vou colocar uma bússola. A bússola, o norte da bússola, vai sentir atração pelo sul geográfico. Pá! Que é próximo do... Desculpa, falei bobagem pra caramba agora. Vamos lá, eu tenho uma bússola aqui. O norte da bússola vai sentir atração pelo sul magnético, que aponta para cá, que é muito próximo ao norte geográfico. Por isso que se achava que a bússola aponta para o norte. Mas, na verdade, é próximo, né? Você está aqui no meio do Brasil, aí a tua bússola está apontando para cá. E você acha que está apontando para cá. Então, é meio que muito próximo. É uma diferença de alguns graus ali, né? Mas, de fato, é isso. A bússola, ela é um imãzinho. Então, você tem lá um imãzinho. É a bússola. Aí, se o norte da bússola está apontando para cá, é porque aqui está o sul magnético da Terra. É aqui que estão chegando os campos, porque norte gosta de sul. E o sul da bússola? Ela está orientada para o norte magnético da Terra. Norte magnético, sul magnético. Tá bom? Mas o sul magnético é aqui e o polo norte é aqui, ó. Eu sei. Mas é próximo, mas não é a mesma coisa. Entendeu?
Magnetismo é magnetismo, é outro bagulho. E aí, voltando para a situação de Oersted, o que a gente entende é que a eletricidade, ou seja, vou usar a linguagem de hoje, corrente elétrica, se você colocar um ímã próximo, ele se move. Corrente elétrica gera campo magnético também ao seu redor. Tá? E aí, como é que a gente faz essa situação? Bom, aqui a gente começa a ter uns probleminhas que vocês têm que olhar para mim na câmera. Como é que é? Eu sei, tomar um cuidado para pensar nessas coisas aqui. Eu sei que o campo elétrico, uma carga positiva, o campo elétrico se espalha, né? Ele é divergente. E o campo elétrico na negativa é convergente. Beleza. Como que eu faço no caso de uma corrente elétrica que gera campo magnético? Como que eu sei o campo magnético, por exemplo, a uma distância de 10 centímetros do fio, a uma distância de 5 centímetros do fio? Como que eu calculo o campo magnético gerado por um fio? O que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue a sua mão direita. Tá? A nossa mão é ótima, né? A nossa mão, a gente tem o dedão que aponta na horizontal. A gente tem os outros dedos que apontam na vertical. E se a gente for olhar para a nossa palma da mão, ela aponta no Z, que é para dentro ou para fora. Então a nossa mão, ela é ótima para orientação. E a gente vai usar a nossa mão aqui. É um macetezinho da regra da mão direita. O que é a nossa mão direita? O seu dedão vai ser para onde está a corrente elétrica. Tá bom? Sentido da corrente elétrica. Beleza. Então, nesse caso, o que eu quero que você faça? A minha corrente elétrica está apontando para a direita. Você vai pegar a sua mão direita, né? Porque tem a rapaziada que a outra direita é a mão direita. Você vai apontar para a direita, como se estivesse pedindo carona na rua. Ó, carona, para cá. Esse é o seu sentido do dedão nesse exercício. Os seus outros dedos, 3, 4, aí, é presidenciável ou não, outros dedos. O que você vai fazer com os outros dedos? Eu quero que você rotacione o seu punho. Você vai rotacionar o seu punho. Esses outros dedos vão te dizer para onde estão apontando as linhas de campo magnético. Escrever B, tá? Linhas de campo magnético. O que eu quero que você faça? Eu quero que você rotacione o seu punho. Então vamos lá, gente. Isso é muito abstrato. Eu nunca ensinei magnetismo assim no computador remotamente. Então, espero que fique ruim e não péssimo. Né? Qual é a situação? Me olha aqui agora. Nesse exercício, eu tenho uma corrente elétrica apontando para a direita. Então, o que eu espero que você faça? Eu espero que você pegue a sua mão direita, essa daqui, que vocês me olhando parece que é a esquerda, né? É a minha mão direita. Ainda tem isso. E eu quero que vocês peçam carona, né? Eu quero que vocês apontem, peça carona. O que eu quero que você faça agora? Você vai pedir carona. Eu quero que você rotacione o seu punho. O que você vai perceber? Você vai perceber que o campo magnético, imagina que aqui é o fio, tá? Então é corrente e você vai rotacionar o seu punho. Então o campo magnético ele passa por baixo do fio e passa por cima do fio. Ó, corrente, aqui é o fio. Aqui é o fio, perfeito? A minha corrente está apontando para cá. O meu campo magnético faz assim, ó, passa por baixo e por cima. Então, deu para entender nada, né? Vou desenhar ali. Ó, corrente para cá. O seu dedão está apontando para a direita. Quando você rotaciona o seu punho, você vai ver que o seu dedo vai passar por baixo e vai passar por cima. É justamente o que o campo magnético faz. Conforme os elétrons vão se movendo, você tem campo magnético passando por baixo do fio, dando a volta por cima, dando baixo, fazendo assim, ó. Conforme os elétrons se movem, o campo magnético faz o que a gente chama de rotacional. O campo elétrico ele é divergente. O campo magnético é rotacional. Ele rotaciona ao redor do fio, como se fosse uma mola.
né? Então, para a gente não fazer esse desenho esdrúxulo, a física fez algo mais fácil. A gente vai falar que o campo entra embaixo, sai em cima, entra embaixo, sai em cima. Como que a gente representa isso? A gente faz um xizinho, significa que ele está entrando embaixo, e faz um pontinho, significa que ele está saindo em cima. Então, conforme os elétrons vão se movendo, você vai tendo um campo magnético que entra, sai, entra, sai, entra, sai, dando a volta como se fosse uma mola. Ele vai rotacionando ao redor do fio. Esse é o campo magnético. Xzinho é o símbolo de entrando e bolinha é saindo. É essa vibe, tá? O campo magnético rotaciona ao redor do fio. Eu vou ver se eu acho algum vídeo disso, cara. Eu nunca pesquisei isso, não. Campo magnético ao redor de um fio. Pô. Eu acho que dá pra gente ver aqui. Eu quero ver se eu acho um vídeo, alguma simulação, né? Mas vamos lá. Olha esse exercício aqui. Você vai pegar o seu dedão. O seu dedão da mão direita é o sentido da corrente. Nesse caso, então, você vai apontar o dedão para cima. Dedão para cima. Quando você rotacionar o seu punho, você vai perceber que o seu dedo, os seus quatro, dedão para cima, você vai perceber que os seus quatro dedos dão a volta ao redor do fio. Justamente como está desenhado aqui, ó. Dá a volta no sentido anti-horário. Conforme essa corrente elétrica vai subindo, o campo magnético vai fazendo assim. Vai rotacionando. Aí eu quero calcular o campo nesse ponto, a gente calcula. O campo nesse ponto, a gente calcula. Quanto mais afastado, mais fraco. Mas a gente calcula. Olha esse exercício aqui. Essa a gente acabou de fazer. Corrente para cima, você vai rotacionar e vai ter esse resultado. E se essa corrente elétrica estiver para fora? Ou seja, se o meu fio estiver saindo da tela do computador, né? Então imagina um fio, a corrente está apontando para o meu rosto. A corrente para o meu rosto. Quando eu rotaciono a minha mão, eu vou ter exatamente esse desenho da linha de campo. Que nada mais é do que esse desenho, se você pegar esse fio e girar 90 graus para você. O fio está para cima. Gira ele para você. Aí você vai ver que as linhas de campo que estavam rodando no sentido anti-horário, se você fizer isso daqui, elas vão rodar no mesmo sentido anti-horário, só que com esse desenho. É uma questão de visualização, né? Mas basicamente é isso, regra da mão direita. Você pega o seu dedo, seu dedão vai apontar para cima. Roda o seu punho, ele vai ter esse movimento da linha de campo. É assim que a gente sabe o campo magnético gerado por um fio. Eu vou ver se eu acho algum vídeo de alguma simulação que alguém tenha feito. Pô, saiu. Essa é complicada, cara. E tem que ter fé, né? Vocês estão ainda aí, maluco? Ninguém falou nada, ok? Desespero. Sim, sim. O Brian perguntou, professor, existe nenhuma substância que é magnética? Tem. Qualquer circuito elétrico, os materiais, como eles têm eletricidade, eles são magnéticos. Qualquer circuito elétrico é magnetizável. Tanto é que no computador tem, né? Grandes ímãs que são nos HDs e tal. Mas tirando eletricidade, a gente tem vários ímãs. A gente tem uma porção de ímã. Então, se você colocar aqui tipos de ímãs, vai aparecer vários. Você tem o ímã natural, você tem a imantação de ferro, você tem neodímio, que é um outro material que é bem magnético. Mas se a gente falar do ímã natural, é uma rocha, é a magnetita. Ela é feita de. Eu não sei qual é a fórmula da magnetita, mas enfim, esse é o ímã natural, tá? E esse é o ímã que eu tenho aqui em casa de neodímio. Deixa eu tentar achar lá o vídeo. Eu não acredito que eu tirei da guia. Pô, eu tô menos esperto que o normal. Não quero ver alguém ensinando, eu queria simulação.
Vai ser simulação ou vai ser alguém explicando? Eu acho que não tem simulação disso, não. Vamos ver. Não. Ele só vai botar o dedo. Não tem simulação disso, não. Mas tá tranquilo. Aí, galera, qual é a parada? A parada é treinar, mano. Tem várias situações, várias situações. Eu posso ter um fio para cima, a corrente para cima, né? E aí, como é que é o campo magnético? O dedão para cima, tu gira os teus dedos. Aí você vai perceber que o campo magnético vai fazer isso. Para você não ficar desenhando isso aqui direto, não existe, não tem como, é chato pra caramba. Você vai fazer o seguinte: ele entra aqui e sai aqui. Entra aqui e sai aqui. Outra situação, eu posso ter um fio com a corrente elétrica para baixo. Aí o que você vai fazer? Vai botar o teu dedão para baixo e vai rodar. Aí você vai ver que as linhas de campo magnético, elas vão entrar por aqui, vão entrar por trás, sair pela frente. Aí pá, entra, sai. É assim que é o campo. Ah, eu posso ter um fio, professor, que a corrente elétrica está entrando no quadro. Como assim? É um fio que eu posso estar, tipo, aqui, ó, no eixo Z, tá ligado? Tipo, eu posso ter aqui, ó, Y, X e o Z. Beleza? Eu posso ter um fio que está... Aqui é o plano do meu laptop, da tela. Eu posso ter um fio que está saindo da tela, a corrente elétrica. Eu posso ter um fio que está entrando na tela. Então, isso aqui é o sentido da corrente elétrica, por exemplo. Para dentro, ó, entrando, corrente elétrica entrando. O que eu faço? Eu pego meu dedão e enfio na tela do meu computador. Aí eu vou girar o meu punho. Quando eu giro o meu punho, eu vou ver que o campo faz assim, ó, ao redor. Ah, eu vou ter um fio. Isso é treinando, treinando. Eu não tô do teu lado, infelizmente, para ver tua mão. Geralmente eu vou de mesa em mesa. A galera tem dificuldade com lamberóbica, né? Aqui eu tenho um fio que a corrente está apontando para minha cara. Eu vou rodar o punho, eu vou ver que é exatamente o sentido oposto ao do amiguinho do lado. Eu estou tentando varrer todas as possibilidades aqui para você depois ficar estudando, mas as possibilidades são essas, né? E assim vai, pô. Ah, eu posso ter uma corrente elétrica para a esquerda. Pode. Aí, o que você faz? Para a esquerda, roda o punho. Então o campo ele entra em cima, dá a volta por trás e sai. Né? Começa aqui, ó, e vai acompanhando a corrente. É isso. Ele entra, sai, entra, sai. Seu campo magnético é um fio, por exemplo. Tá bom? Essa é a ideia. A eletricidade gera campo magnético. E aí, moral da história. Quanto mais afastado do fio, campo magnético no ponto 1, campo magnético no ponto 2. Quanto mais afastado, mais fraco é o campo. O campo vai diminuindo de valor. Quando você está próximo de um fio de poste, se você colocar uma bússola ali, ela vai ficar doidinha, mano. Mas, pô, na tua casa aqui, não tem nenhum efeito magnético e tal, não tem nada. Quanto mais próximo de uma fonte de tensão, maior é o campo magnético na região, tá? Esse campo magnético, ele atrapalha migração de ave, acasalamento. Eu lembro que uma ex-namorada minha tinha uma casa em Tinguá, que é o interior de Nova Iguaçu. Tem uma época do ano lá que tem que desligar a antena de celular, né? Acho que era da TIM, sei lá qual é. Vou inventar aqui. Por causa de período de acasalamento de uma espécie lá em extinção de ave. Bizarro, né? Essa parada é sinistra, né? E aí, como que eu calculo o campo magnético? Vai depender da distância do ponto até o fio, tá? A fórmula de campo magnético bom, eu vou colocar, mas não é tão assim, mas é legal você saber, tá? O campo magnético produzido por um fio, ele, lembrando, né? A gente sabe calcular campo elétrico, né? O campo elétrico, eu sempre uso o campo elétrico como referência, mas eu tenho uma carga e eu quero saber o campo elétrico a uma distância dessa carga. Aí você vai lembrar que o campo elétrico é Kq sub D2. Tá bom. Como que é o campo magnético a uma certa distância de um fio? Ao invés da constante elétrica, a gente vai usar a constante magnética do meio, que é μ. Nada mais justo, é uma outra constante.
tá? Constante magnética. Tá bom, constante de permissividade magnética é o nome. Vai depender da corrente elétrica. Quanto maior for a corrente nesse fio, obviamente, mais intenso é o campo que ela gera. E aí, quanto mais longe, mais fraquinho. Mi sobre 2πd. É a ideia de você perceber que o campo magnético está dando volta ao redor do fio, esse formato circular, né? Daí o 2πd, que é o tamanho desse círculo. Quanto mais longe, maior é o tamanho desse campo, e aí a gente mede o comprimento que a gente chama de amperiana aqui, que é essa região que vai ter campo magnético. Tá bom? Então, o campo magnético produzido por um fio tem essa equação, Mi sobre 2πd. Eu vou fazer um exercício para que vocês entendam como isso funciona. Tá? Vamos fechar com um exercício bonito. Então, eu tenho aqui uma corrente elétrica, um fio. Faz o seguinte, vamos misturar tudo. Eu tenho um gerador real e aqui tem uma resistência. O gerador tem uma resistência interna de 10 ohm, uma resistência externa de 90, o circuito, e a força eletromotriz é de 10 volts, tá? E aí vai ter campo e tal, não sei o quê. Beleza. O que eu quero saber? Eu quero saber o campo magnético produzido por esse pedaço do fio a uma distância de 1 metro dele. Como que eu faço isso? Bom, primeiro o sentido da corrente. Vai do mais para o menos. Então aqui a corrente é para cima, produzido por essa seção do fio. Quanto que vale a corrente, né? Eu tenho um gerador de 10 volts, U igual a RI. Eu tenho um gerador de 10 volts. A resistência total do circuito é 100. Eu vou ter uma corrente de 0,1 ampere, que é a corrente que vai passar nesse fio aqui. Como que eu calculo o campo magnético produzido por esse pedaço do fio aqui? O campo magnético vai ser μI sobre 2πd. Esse μ é uma constante que você não tem que decorar. Assim como no campo elétrico, a constante elétrica é 9/10 a nona, se for no vácuo, e eu não te falo, porque você não tem que decorar, a questão vai te dar. Essa constante magnética, se o meio for vácuo, que é o que todos são, ar, vácuo, esse valor vai valer 4π vezes 10 a menos 7. E unidades do sistema internacional, enfim. A corrente elétrica, isso caga para isso, tá? Porque 4π 10 a menos qualquer questão vai te dar. Não importa isso aqui. A corrente vai ser 0,1, que é o que importa, você calculou. Eu quero saber o campo a 1 metro desse fio. E é legal, eu quero saber qual é o sentido do campo. O dedão está para cima. Se você girar o seu punho, você vai perceber que o campo magnético nesse ponto é para dentro. Ele entra aqui e sai aqui. Legal? Isso pode ser importante. Sentido do campo, para dentro. Quanto que ele vale? Aí é só resolver essa conta. Tá? Você vai cortar o 2π com 4π, vai ficar 2. 10 a menos 7 com 0,1, 10 a menos 8. 2 vezes 10 a menos 8. Qual é a unidade de campo magnético em homenagem ao físico Tesla? É T maiúsculo, tá bom? Campo magnético, a unidade é Tesla. Perfeito? E aí nós calculamos o campo magnético. E assim vai. São várias as possibilidades. Eu vou deixar o material completo no Moodle, onde vai ter campo magnético em Spirit, solenoide e tal, que não é o nosso objetivo. O objetivo é que você entenda o que é a origem do campo, a indivisibilidade do ímã, saber que o planeta Terra é um ímã, saber que corrente elétrica gera campo magnético, saber o exemplo do fio, que é o mais importante, regra da mão direita para você se orientar no campo magnético. Então hoje foi uma aula com muita informação a cada minuto, né? Uma aula muito densa. Na semana que vem, a gente vai falar de outra coisa. A gente vai falar que não só a eletricidade gera magnetismo, como o magnetismo também gera eletricidade. Como é que funciona uma usina hidrelétrica, né? É você promover uma variação de campo numa região e isso faz com que os elétrons no fio de cobre se movimentem no sentido, ou seja, você gera eletricidade sem uma bateria, né? Só com uma variação de um campo magnético você tem eletricidade no circuito. Isso é um papo para a nossa próxima aula. Muito denso, né? Mas é assim mesmo.